Leitura do livro de Ivone Gebara, A Velhice que eu habito. Sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Claraboia, acesse a Loja da Clara. O link está na descrição. Capítulo 13. A dor das outras. Não sei bem porque a dor das outras pessoas dói em mim. Habita-me como um incômodo físico e emocional. Expressa-se como uma espécie de agulha em meio peito, ou uma forma de indigestão e mesmo uma opressão no peito que me impede de respirar com fluidez. Confesso que sinto mais as dores do que as alegrias alheias. É como se as alegrias me contagiassem menos, embora possam igualmente me contagiar. Afinal, não buscamos sempre as alegrias? Mas por que é que a dor e a tristeza prevalecem? Suspeito que haja algo na dor que é bem mais forte. Talvez seja porque nos exponha mais à morte, à injustiça, ao desrespeito da vida, à insegurança. Essa ameaça à nossa finitude parece repercutir mais em nosso corpo e em meu corpo. Ela fragiliza, expõe-se à vista de outros de forma mais aguda. Ao temer pela vida da outra, é também pela minha vida que temo. É como se a dor da outra pudesse ser também em mim, pudesse acontecer em mim de formas talvez diversas, mas igualmente dolorosas. Há muitas dores que doeram em mim. Não posso falar de todas, nem seria possível. A dor da perda de pessoas queridas, a doença de amigas e amigos, os desastres de guerra pelo mundo afora, e quando algo dói, temos de agir para aliviar a dor. Senti a dor da 4ª gravidez inesperada de minha vizinha Luciana. Na pobreza quase miserável de sua vida, um momento de prazer com um conhecido a expôs ao desespero de uma gravidez indesejada. Não podia alimentar mais uma boca. As que tinha já viviam em escassez de alimento, de vestimenta e em condições precárias de moradia. Algumas velhas vizinhas lhe diziam: onde comem 4 bocas, podem comer 5. E ela retrucava que não era bem assim. Ela era sozinha, nenhum macho a ajudava, porque não podia falar
de nenhum pai que assumisse seus filhos. Outras pessoas lhe diziam: por que você fez isso? Podia ter pensado antes em tomar cerveja e se deitar com o desconhecido. E outras ainda a chamavam de assassina, quando exprimia vontade de interromper a gravidez, completando o julgamento com a frase final: Deus vai te castigar e você vai para o inferno. Ela já vivia no inferno, já se sentia castigada pela vida sem ter merecido castigo nenhum. As opiniões naquele momento não proviam diretamente de homens. Eu ouvia conversa com as mulheres da vizinhança. Para elas, era como se os homens não tivessem nada a ver com a situação e a responsabilidade de escolhas e decisões em relação àquilo que acontecia nos corpos femininos. As opiniões sobre o possível aborto eram de mulheres formadas numa moral e num julgamento tradicionalista masculino. O feminismo ainda não tinha se afirmado e nem o direito de decisões das mulheres pobres. Os conflitos de opiniões eram evidentes. Os homens estavam distantes dos problemas das mulheres. Pareciam habitar em outro planeta e pertencer a uma outra humanidade. Não lhes interessava o problema das mulheres, que parecia não ser deles. A eles cabia julgar à distância, condenar nos tribunais e nos púlpitos. De certa forma, sua essência nesses momentos cruciais para as mulheres era mais grave do que as críticas que companheiras de pobreza e de cruz. As questões em relação à gravidez sempre foram um problema de mulheres. A responsabilidade do ato sexual sempre inocentou e desresponsabilizou os homens. E a solução dos problemas nem sempre vinha das decisões das mulheres, mas das pressões sociais, educacionais e religiosas que habitavam seus corpos. Um moralismo de fundo cristão tradicionalista era ainda muito forte na população daquele bairro, pois a maioria dos habitantes provinha do êxodo rural presente nas regiões de grande seca do Nordeste. Hoje estamos em outro momento. A questão da gravidez, da natalidade, abriu-se para uma dimensão social mais ampla e tem incluído a participação dos homens. São os efeitos das lutas feministas que liberaram os corpos femininos de culpas impostas e lhe ajudam a pensar mais criticamente. Não conheci a gravidez em mim. Apenas conhecia algo de ouvir falar e de ver os ventres crescidos e depois os bebês nascidos. Não tinha autoridade para descrever o sentimento de estar fisicamente habitada e, sobretudo, de maneira indesejada. Mas eu estava lá naquela rua vivendo, de certa forma, a emoção da outra. A divisão que a percorria, os medos que a atormentavam, a responsabilidade que com os 4 filhos, a dor dela doía em mim, a impotência que sofria reverberava em mim. A dor das crianças presas em casa, fechadas com uma porta grande que lhes permitia apenas ver a rua, doía em mim. O mais velho, com 9 anos, cuidava de dar de comer aos outros enquanto esperava a mãe voltar do trabalho de faxineira. Luciana me procurou pedindo dinheiro. Eu dei, suspeitando do que ela faria. 2 dias depois, à noite, mandou o filho me chamar e me doeu tanto vê-la sangrando e ver o fetinho exposto sobre a mesa aos olhos das crianças. Lembro-me ainda de sua fala chorosa, dizendo que amanhã ia enterrá-lo com muito respeito, mas que agora tinha que ir para o hospital para não morrer.
Ela mesma montou a cena porque temia ser presa. Ia dizer que uma vaca solta na rua correu atrás dela, ela tropeçou, caiu feio e perdeu o esperado. Uma vizinha a levou para o hospital e naquela noite as crianças, muito assustadas, ficaram comigo. Eu também sentia-me perdida em meio aos becos sem saída da vida, às dores impostas e imprevistas, às fomes de afeto e de atenção. Por que tanta dor? Passei a compreender melhor algumas dores das mulheres. Passei a denunciar as injustiças que viviam, principalmente quando esquemas religiosos pré-fabricados as condenava e aumentavam suas dores. A religião julgava, o Estado punia, a tradição familiar lançava impropérios e a dor e seus rescaldos ficavam para as mulheres. Qual era o pecado das mulheres quando interrompiam a gravidez? Com a interrupção da gravidez, talvez quisessem apenas interromper o aumento do desamparo, da violência econômica sobre elas, do peso de alimentar sozinhas mais de uma boca. A interrupção não era o pecado. Para mim, o pecado era anterior à interrupção. Elas habitavam no pecado social que as matava. Elas habitavam numa sociedade abortiva que não lhes permitia escolher sobre suas vidas. Uma sociedade fundada na injustiça dos privilégios de classe que de antemão lhe negavam cuidados, comida, casa, trabalho, lazer e tantas coisas que poderiam ser possíveis se a divisão dos bens fosse outra. Por causa da denúncia do pecado contra as mulheres, fui condenada pela religião e por forças conservadoras da sociedade. Afinal, eu era cristã católica, uma freira, uma mulher estudada, uma mulher de igreja e era capaz de apoiar absurdos contra Deus e contra a vida. Minha falta tinha que se tornar pública e ser devidamente castigada. Talvez, através do silenciamento do castigo, ao menos o meu pecado seria expiado e eu voltaria a ser obediente às leis de Deus e da Igreja. O castigo talvez atemorizasse outras mulheres tentadas à desobediência de sua Santa Mãe Igreja. Mas essas leis da mãe simbólica patriarcal eram tão duras, tão autoritárias, tão imperiais, tão perfeitas e não me falavam ao coração nem à razão. Sentia que essas leis, querendo defender a vida, traíam-na e a entregavam ao julgamento de moralismos predatórios dos corpos femininos. Essa dor doía em mim. Diante de minha recusa a retratar-me publicamente, me impuseram um tempo de silêncio. As cartas recebidas do Vaticano não especificavam quanto tempo. Colocavam a decisão para a responsável geral da minha congregação. Ela ponderou que seriam mais ou menos 2 anos, e neste tempo fui à Bélgica refazer estudos de teologia como havia sido exigido pelo Vaticano, guardando o silêncio que significava não ensinar, não dar conferências em lugares públicos. Acredito, no entanto, que esse foi o tempo em que mais falei e mais ouvi. E quanto mais me controlavam, mais a minha fala se tornava pública em pequenos espaços que iam contagiando-se uns aos outros. A curiosidade em relação a mim era em relação ao meu atrevimento de afrontar as leis eclesiásticas. Na verdade, meu comportamento não se dirigia às leis, mas às dores de tantas mulheres condenadas por uma espécie de idealismo moral e religioso, uma crença em leis fixas provenientes de Deus e da natureza. Depois de tantos anos,
Muitos acontecimentos ligados a esses dolorosos fatos me vêm agora à memória. Conheci tanta gente sofrida, tanta gente que de muitos lugares do mundo partilharam sua dor, sua esperança e solidariedade. Uma rede de solidariedade teceu-se e transformou minha vida. Gente distante de muitos cantos do mundo aproximou-se, como se o castigo que me fora dado fosse capaz de criar laços para vencê-lo coletivamente e para que nos comprometêssemos com a justiça em relação aos corpos das mulheres. Por muito tempo fui uma voz isolada em meio às mulheres católicas, sobretudo as religiosas no Brasil. Não havia mais espaço para meu magistério teológico, e a nível nacional e latino-americano, muitas das assessorias que eu aceitara dar foram cortadas. A questão do aborto se alargara em mim. Abria-se para os argumentos metafísicos que sustentavam o mundo da religião e os preceitos de uma cultura. Para mim, tratava-se de repensar o mundo mutável dos valores humanos e das antropologias patriarcais vigentes. Uma frente importante se apresentava em mim. Eu precisava fazer algo a respeito e comecei a tentar.